Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos por esse tempo em que nós podemos ministrar a Ti, e agora vem a Tua palavra, onde o Senhor ministrará a nós. Que não seja eu a falar, mas sejas Tu a falar. Ninguém veio aqui para me ouvir. Veio aqui para ouvir a Tua palavra, as Tuas instruções. Desde já, nós Te damos graças, porque todas as mentes estão libertas, todos os ouvidos estão abertos, e toda a obra de Satanás já está paralisada pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo. E nada vai impedir que o Teu povo ouça a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças e paz, queridos. Nós vamos continuar a ver a palavra de Deus sobre louvor e adoração. Vamos continuar o que nós vimos domingo passado. E louvor e adoração é tão importante esse tema, e aqui nesta igreja é levado com tanta seriedade. Nesse slide aí, não sei se vocês estão vendo bem aqui à frente, por causa da claridade, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 6 órgãos ligados a esse departamento de louvor, para fazer funcionar na igreja. Tem os grupos de louvor aqui atrás, tem os ministros de louvor, tem o projeto da IBPA, projeto de louvor, e também tem a escola, onde as pessoas são treinadas. Tem o Ministério de Som, o Data Show, tudo isso para fazer funcionar o louvor. No Salmo 22, 3, a palavra de Deus diz que Ele é o Santo, o que habitas entre os louvores do seu povo, entre os louvores da igreja. Nesse momento em que nós aqui, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos ministrando louvor, nós estamos vendo que Ele está aqui no nosso meio. O louvor atrai a presença de Deus. E é um momento muito solene, porque é um momento em que nós, como igreja, ministramos a Ele. E deveria ser encarado com mais seriedade, com mais responsabilidade. Porque nesse momento você está dando a Ele aquilo que você tem dentro de você. Você está dando uma oferta a Ele. Você está dando um sacrifício de louvor. Você está dando a Ele gratidão. E o Salmo 87, 7 diz: os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em Ti. No domingo passado nós vimos a história do louvor. Quando começou? Porque no Novo Testamento não tem referência alguma acerca do que é louvor e adoração. E nós importamos do Antigo Testamento. E 1 Crônicas 25, versículo 1 e 7, diz que Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do ministério. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. Versículo 1 diz que eles foram separados para profetizarem com harpas, alaúdes
e saltérios. E no versículo 7 diz que todos eles eram instruídos no canto do Senhor. Todos eles mestres. É por isso, queridos, que no louvor, para ministrar aqui, é exigido duas coisas: técnica e unção. A técnica vem de estudar o canto, estudar um instrumento. E a unção vem pela comunhão com Deus, através da palavra, através da oração, através de um relacionamento diário com Deus. Nós acabamos de cantar um cântico. Se você puder colocar um pouquinho mais alto para eu poder falar mais baixo, me ajuda para economizar a voz. A palavra diz que nós acabamos de cantar aqui, dia e noite. Dia e noite. Eu vou fazer o quê? Murmurar? Reclamar? Dia e noite eu te adorarei. Dia e noite eu te louvarei. Isso é um princípio de uma vida que tem relacionamento com Deus. Nós podemos cantar isso e não ser verdadeiro. Mas, se você quer ver a glória de Deus neste lugar, a manifestação do poder de Deus, e isso as pessoas cobram muito, porque elas dizem assim: eu fui naquela igreja e não vi a glória de Deus se manifestando. Claro, ela não se manifesta na sua vida. Como é que ela vai manifestar na igreja? A glória de Deus só se manifesta na igreja se ela se manifestar na sua vida. Se você tiver relacionamento com Deus, comunhão íntima com Deus, quando você ajuntar na igreja, você vai ajuntar com outras pessoas que têm comunhão íntima com Deus, e a glória de Deus vai se manifestar. Agora, se nós não temos esta comunhão com Deus, dificilmente a glória de Deus se manifestará. Por que a gente está refletindo o tema do louvor e da adoração? Muito simples. Porque para que isso tenha alguma influência na igreja, é preciso ter influência na vida daqueles que ministram e na vida daqueles que são ministrados. Se esse relacionamento com Deus não tiver influência na sua vida, se você não tiver relacionamento com Deus, isso não refletirá na igreja, queridos. Então nós precisamos entender que a adoração é estilo de vida, é um modo de viver, que tem a ver com o progresso espiritual na vida do adorador. E não tem nada a ver com modismos. É por isso que nós dizemos que não existe louvor antigo. Não existe música do fundo do baú, não existe música mofada ou cheirando a mofo. Não existe canção antiga. Porque se assim fosse, nós não poderíamos ler a Bíblia. Sequer poderíamos ler os Salmos. Porque os Salmos são a base do louvor e da adoração. Quando nós louvamos a Deus, nós usamos os Salmos para glorificar o nosso Deus. Afinal, os Salmos são cânticos e poemas de louvor a Deus. Pastor, eu não sei louvar. Eu não sei cantar direito. Lá na sua casa, pega o Salmo 103 e começa: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa os meus pecados, é Ele quem sara as minhas enfermidades. E começa
com uma música sua, a salmodiar ao Senhor. Não interessa que está desafinado. O Senhor, Ele olha para o teu coração. Quando nós cantamos aqui é diferente. Quem ministra aqui precisa ter afinação. Lembrando, Crônicas 25, que ele disse que eram todos mestres no canto e nos instrumentos. Agora, você na sua casa, você não tem que ser mestre. Você vai dar o seu melhor para o Senhor. Acontece, queridos, que a unção ela é tão importante, que eu já vi casos em que não havia técnica nenhuma, mas porque havia unção, o Senhor dava a técnica. Impressionante. Eu ia para a mesa de som, colocava o fone de ouvido, e eu escutava um músico tocando em ré e dá dó. O outro tocando em sol, o outro tocando em mi. O baterista, nós estávamos cantando, te exaltamos. E o baterista estava cantando alguma música de alegria. Estava tocando alguma música de alegria que não tinha nada a ver com te exaltamos. Cada um fazendo uma coisa. Mas quando você ia para o meio do povo, aqueles instrumentistas estavam todos coesos, cada um tocando como devia ser. O que era aquilo? A glória de Deus? A unção de Deus? Agora nós vamos nos apoiar a isso? Não. Nós vamos dar o nosso melhor. Aqueles irmãos começaram daquela maneira, mas depois eles foram estudar. Por que existe hoje essa tendência de músicas novas? Porque na realidade, irmãos, existe um mundo chamado gospel. E esse mundo gospel, na realidade, ele é regido pelo dinheiro. Então ele tem que apresentar músicas novas para que os cantores não saiam das paradas de sucesso. Mas na realidade nós temos músicas antigas lindíssimas. E que nós nunca podemos nos esquecer dela e nem deixar de tocá-las, de cantá-las. Havia canções que nós cantávamos quando eu era criança, que era a palavra de Deus. Eram textos da palavra de Deus tiradas e colocadas músicas. Nós tivemos líderes de louvor aqui nessa igreja que pegavam as pregações do pastor Dirceu e transformavam em música. Quem é este homem que faz a estéril mãe de filhos? Há um exemplo, a música do Gilmar. Pregação do pastor Dirceu. E hoje, precisamos retornar a essa prática. Nós precisamos restaurar os fundamentos da verdadeira adoração e do verdadeiro louvor, que é o culto, honra, reverência e homenagens prestados única e exclusivamente a Deus. O alvo do passado era Jesus Cristo, e o nosso alvo do presente é Jesus Cristo. O tema central das nossas canções deve ser sempre Jesus Cristo. Nós não podemos cantar músicas que exaltam a Maria, nem a José, nem a Francisco, nem a Barnabé, nem a Paulo, nem a Estevão, somente a Jesus Cristo. Somente a Jesus Cristo. Diga, o meu alvo é Jesus Cristo. O que é louvor? Domingo passado eu dei um exemplo. Norina, você está muito bonita. Não foi? Hoje você está normalzinha. Quando eu digo que a Norina está muito bonita, o que eu estou fazendo com ela? Estou louvando. Estou elogiando. Então, o que é louvor? É elogio. É um elogio que eu estou dando na máxima expressão a alguém que merece todo louvor. E quando eu louvo, eu estou lembrando a Deus, aqui, presta atenção nessa frase,
Quando eu louvo, eu estou lembrando a Deus aquilo que Ele fez e Ele faz por nós. Por que só Ele é digno do perfeito louvor, do perfeito elogio, do mais alto elogio? Porque Ele é perfeito e Ele nos salvou. Diga comigo, Ele é perfeito e Ele me salvou. Você foi salvo por Cristo. Então dê uma salva de palmas a Ele, em louvor a Ele. Aleluia! Então quando eu louvo a Deus, presta atenção mais uma vez nessa frase. Quando eu louvo a Deus, eu lembro tudo que Ele fez e Ele faz por mim. É uma atitude de ação de graças. É uma atitude de gratidão por aquilo que Ele fez e Ele faz por mim. O verdadeiro louvor, ele vem do coração e ele pode ser expresso por palavras e por ações. Quando vemos tudo que Deus fez por nós, queridos, a resposta natural do nosso ser é louvar a Deus. Quando eu penso naquilo que eu era e naquilo que eu sou hoje, a resposta do meu coração é louvar a Deus. Eu louvo a Deus 24 horas por dia. Eu não vivo sem música. Se eu estou dirigindo um carro, eu tenho música tocando. Qualquer música? Não. Louvores selecionados. Eu tenho uma playlist extremamente selecionada que glorifica Jesus Cristo. Se eu estou em casa, eu ligo o meu computador e eu começo a louvar a Deus. A consequência disso é que quando eu vou dormir, eu durmo. Mas a minha mente continua louvando a Deus. Quantas vezes eu acordo e a minha mente está louvando a Deus? Quantas vezes eu acordo de manhã e me vem um cântico especial? E eu pego naquele cântico e eu ouço diversas vezes. E não canso de ouvir. Porque é Deus falando comigo, me lembrando as promessas dEle, me lembrando o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará por mim. Quando eu estou muito cansado, muito esgotado, vem um louvor que me lembra a promessa de Deus. Eu estou contigo, eu não te abandonei, eu vou fazer a obra que eu te prometi. Não desanima, não temas. Eu estou contigo. Eu te ajudarei, eu te fortalecerei. Então o louvor, nós estamos lembrando tudo aquilo que Ele fez, e Ele faz e fará por nós. Então você tem muitos motivos para louvar ao Senhor. Quantos de vocês têm motivos para louvar ao Senhor? Levante a mão. Comece hoje mesmo a exercitar na sua casa. Comece a salmodiar o Senhor. O louvor é uma forma de adoração a Deus, é uma maneira prática de adorar a Deus. Porque adoração é dedicação e amor total a Deus. Daqui a pouco nós vamos ver o que é adoração. Nós estamos vendo agora o que é louvor. E é tão importante, igreja, nós compreendermos isto. Porque aqueles que ministram, eles já compreendem isso. Estão sendo instruídos pelo pastor Samuel o que é o verdadeiro louvor e o que é a verdadeira adoração. E nós estamos vendo a qualidade do som que é emitido aqui aumentando cada vez mais. E nós temos visto também a unção de Deus aumentando cada vez mais. E a unção é perceptível por quê? Porque esses meninos, essas meninas, esses homens, essas mulheres que ministram aqui, têm comunhão com Deus. Têm vida íntima com Deus. Se eles não tivessem, a gente também saberia, nós sentiríamos. Seria um louvor seco, um louvor sem graça, com técnica, mas sem unção nenhuma. E quando esse louvor e essa adoração é ministrada com técnica e com unção,
Deus age no meio do seu povo. A cura no meio do povo de Deus. Sem ninguém pôr as mãos. A libertação no meio do povo de Deus. A operação de sinais, prodígios e maravilhas no poder de Deus. No meio do povo de Deus. Há sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo de Deus. Então, é preciso nós compreendermos cada dia mais o que é que nós fazemos aqui. Algumas igrejas, no passado, tinham esse tempo como para preencher o tempo. Então, eles preenchiam o tempo e depois vinha a palavra. Então, eles diziam assim, como nós não temos nada que fazer, nós vamos preencher o tempo com alguns corinhos, com alguns hinos. E davam oportunidades e mais oportunidades e oportunidades. Às vezes cantava 10 pessoas. E muitas vezes o tempo da palavra era diminuto. Porque não tinha tempo. Ocuparam muito tempo preenchendo o tempo. E não davam o devido valor para a palavra. E alguns pregadores assim, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui um versículo. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui uma bobeirinha. Ih, irmãos, quantas coisas acontecem por aí que vocês nem fazem ideia. O verdadeiro louvor e adoração tem propósito. Há lugares em que as pessoas rodopiam, giram e gastam tempo com isso. Estou louvando a Deus. Não está, irmãos, aquela emoção. É emoção à flor da pele. Há pessoas que gritam como alucinadas. Eu estou louvando a Deus. Não está, Deus não é surdo. É emoção à flor da pele. O louvor e a adoração verdadeiros, o louvor e a adoração verdadeiros são dados com entendimento. O verdadeiro culto a Deus tem ordem e tem decência. No verdadeiro culto a Deus, nós sentimos a presença maravilhosa de Deus. Há momentos em que é tão perceptível que nós temos até medo de respirar. Eu me lembro, em 1988, eu estava na Argentina, participando de um tempo com Deus, uma convenção da igreja. E o pastor que estava pregando, ele leu Isaías 6. Outro dia eu disse Isaías 66. Isaías 6, versículo 1. Que ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E eles clamavam o quê? Santo, santo, santo. Quando esse pastor começou a falar santo, 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 a glória de Deus desceu naquele lugar. E ele não conseguia parar de dizer santo. E a gente ouvia a pulsação do coração. Era como se você ouvisse a pulsação do coração dos seres celestiais. Santo, santo, santo. E ele dizia isso com mais intensidade. Quem estava de pé, ficou de pé. Quem estava ajoelhado, ficou ajoelhado. Quem estava inclinado, ficou inclinado. As pessoas tinham medo de se mover, com medo de respirar até, medo de ferir a glória de Deus. Tão presente naquele lugar. Quando nós temos um tempo de louvor e adoração durante o culto, significa que é um tempo para celebrar a Deus com ações de graças, demonstrando a gratidão total, sacrificando nossa vontade, emoções, pensamentos e desejos através da música. Quando nós estamos aqui neste tempo, emoções, desejos, vontade própria, pensamentos, são escravizados à obediência de Cristo, levando todo o pensamento à obediência de Cristo. Por isso, irmãos, que não há músicas de louvor e de adoração.
todas as canções são de louvor e adoração, porque louvar é uma forma de expressar adoração. Diga comigo, louvar é uma forma de expressar adoração. Como é que eu posso louvar a Deus? Como você pode louvar a Deus? Eu falei isso domingo passado e eu vou repetir, porque isso é importante. Às vezes a gente pensa que louvar é só cantar. Não é, irmãos. Cantar é apenas uma maneira de nós louvarmos a Deus. Eu posso louvar a Deus com palavras. Falando, cantando, escrevendo, sobre tudo o que Deus é e todas as coisas incríveis que Ele fez. Ao você escrever, você também está louvando a Deus. Ao você falar, você está louvando a Deus. Ao você cantar, você está louvando a Deus. Você pode falar a palavra de Deus. E quando você fala a palavra de Deus de cor, quando você cita os versículos de cor, você está louvando a Deus. Quando nós estamos aqui em congregação, o ato mais natural que nós temos de louvar a Deus é através dos cânticos. Por isso que a gente aproveita bem esse tempo. É por isso que a gente aproveita bem, com qualidade. E a igreja inteira deveria participar, você deveria se esforçar. Mas se esforçar como, pastor? Com as suas palavras, com as suas atitudes. Nós vamos ver já já, eu penso que é o próximo. Não, aqui é com pensamentos. Mas nós vamos ver já já que nós podemos louvar a Deus com os nossos gestos. Dançando, saltando, pulando na presença de Deus. Demonstrando a nossa alegria. Às vezes eu vejo irmãos completamente parados. Não participa. Por quê? É meu modo introvertido de ser. Irmãos, eu também sou introvertido. Eu tenho dificuldade, às vezes, para falar com uma pessoa só, que eu não conheço. Mas eu falar em multidão, eu falo. Mas falar com uma pessoa, eu não consigo. Por exemplo, vai fazer evangelismo. O evangelismo é um dom que Deus dá. Tem pessoas que têm uma facilidade, o pastor Paulo Franco, por exemplo, ele pega uma pessoa na rua e começa a falar, daqui a pouco a pessoa está em lágrimas. Ele nunca viu essa pessoa. Mas ele tem algo de Deus que vai direto no coração da pessoa e coloca essa pessoa a chorar. Coloca essa pessoa completamente desarmada. Ele faz uma pela salvação, ora com a pessoa na mesma rua e a pessoa entrega a vida a Jesus. Uma vez eu estava com ele e ele pegou um rapaz no frango assado. Vem cá, você já ouviu falar de Jesus? E o rapaz falou para ele, já, o senhor falou para mim dele ontem. O senhor passou aqui, me pegou aqui nesse mesmo lugar e falou dele para mim, eu já entreguei a vida a Jesus. Por quê? Porque é um dom que Deus dá. É um dom. Eu já não tenho esse dom de pegar uma pessoa na rua. Não é que eu não evangelismo, que eu não faço evangelização. Mas eu não tenho esse dom de pegar uma pessoa na rua, parar ela. Vem cá, eu vou te falar de Jesus. Mas eu não tenho problema nenhum em falar em multidão. Tem gente que tem o maior problema de falar na multidão e não tem problema de falar com uma pessoa só. Então, nós podemos louvar a Deus com palavras, mas também nós podemos louvar a Deus com os nossos pensamentos. No nosso pensamento, pensando, refletindo, meditando nas maravilhas de Deus, naquilo que Deus faz conosco. Nós procuramos mais motivos para agradecer a Deus. Nós podemos louvar a Deus com os nossos sentimentos. Espírito, alma e corpo, conservados plenamente irrepreensíveis para o nosso Deus.
Quem disse que os nossos sentimentos, eu disse domingo passado e repito, quem disse que os nossos sentimentos têm que ser entregue à preocupação? Quem disse que os nossos sentimentos têm que ser entregue à ansiedade? Quem disse que os nossos sentimentos têm que ser entregues à depressão? Quem disse que os nossos sentimentos têm que ser entregues à síndrome do pânico? Não, queridos. Nós temos um Deus poderoso que nos cura, que nos liberta. E o louvor não é apenas um ato racional. O louvor vem do coração. O verdadeiro louvor vem de dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz que do nosso interior, do nosso ventre, fluirão o quê? Quantos rios? Pelo menos um. Pelo menos dois. Rios, pelo menos dois. Rios do quê? Rios de quê? Rios de quê? E quando essa água viva, ela corre, ela faz o quê? Nós vemos os rios, quando eles correm, até quando eles emergem, sobressaem as margens, quando ele abaixa, a margem fica fértil, pode ser plantada e tudo que você plantar ali cresce. O que mais? Você pode louvar a Deus com ações, dançando, pulando, batendo palmas, tocando instrumentos. Não existe ministério de dança. Esse ministério não existe. Mas existe dança espontânea, como nós vemos aqui acontecer. Nós temos a Cíntia aqui, que é uma mulher de Deus, e ela vem aqui para frente, ela começa a fazer algumas coisas, os jovens vão atrás. Ah, pastor, mas eu sou velho, se você tiver disposição, vai atrás também. Se você tiver força, que nem a Honorina, que cai aqui, se esborracha e depois se levanta na presença de Deus, que se ela cair daquele jeito normal, ela não levanta, é só chamando o SAMU. Mas da maneira como ela cai aqui na presença de Deus, é impressionante como ela salta e pula. E até 84 anos, né, Honorina? E um vigor de jovem, não perde um culto. Eu, sinceramente, não estou tendo esse vigor para saltar e pular, infelizmente. Gostaria, mas não estou tendo, já tive. Vou voltar a ter. Vou voltar a ter. E o dia que eu voltar a ter, vocês vão me ver pulando aqui, que vocês vão ficar até admirados. Falei, esse homem está vivo. Milagre. Então, queridos, nós podemos louvar com as nossas ações, até vivendo de forma agradável a Deus. Como é que nós vivemos a nossa semana? Como é que nós vivemos no nosso dia a dia? O Salmo 96:12 diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu ser. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Romanos 12:1-2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que você faz aqui. Você apresenta o seu corpo. Eu pergunto aos músicos e aos cantores: quando vocês vêm de manhã para cá, vocês vêm com aquela disposição assim? Eu vou saltar, 7 horas da manhã vocês têm que acordar, e já, eu vou louvar a Deus com aquela disposição. É assim que é, quando vocês acordam? É assim, Sofia? Você é novinha, Sofia, você ainda tem gás para queimar. Mas os outros, não, Wellington? Pode trabalhar a semana inteira, levanta domingo de manhã, oh, glória a Deus, eu tenho que ensaiar antes do culto. Mas vem, o que é isso? Sacrifício de louvor. Está sacrificando a sua vontade, a vontade era ficar na cama. Mas ele sacrifica o seu corpo, sacrifica a sua vontade e vem prestar culto racional ao Senhor. Assim nós fazemos também. Ah, queridos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto racional significa adoração consciente, com amor, mas também com entendimento. Ninguém, num culto a Deus, perde o sentido. Ninguém. Paulo é extremamente exigente nisso. Foi o que mais ensinou sobre os dons do Espírito, mas ele disse, você não perde os sentidos. Você presta culto com entendimento. Ah, eu não sei o que me aconteceu. Se você não sabe o que te aconteceu, não é do Senhor. Porque o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem entendimento do que está acontecendo com ele, do princípio até o final. E quando ele termina tudo, ele glorifica a Deus, por ser vaso nas mãos do oleiro. Por ser um vaso nas mãos do Senhor. No Antigo Testamento, a adoração ela tinha muitos rituais. Ela passava pelos sacrifícios. Ela passava por uma série de ações exteriores. E muitas pessoas se esqueciam disso, que a adoração verdadeira vem de um coração voltado para Deus. Já no Novo Testamento, a adoração começa no coração, que depois se reflete na vida e nas ações exteriores. No Antigo Testamento, a adoração vinha de atos exteriores. No Novo Testamento vem primeiro do seu coração, do seu relacionamento com Deus. Culto significa adoração, veneração, dedicação racional. Dedicação racional se refere à ação. O culto se refere à ação que vem do seu interior. E racional significa que você tem a capacidade de fazer as coisas no domínio do seu entendimento, da sua mente. Se você perder o domínio da sua mente, como é que isso se chama? Demência. Antigamente se chamava de loucura. Então você não perde em momento algum o domínio da sua mente. Em momento algum, você deixa de celebrar a Deus porque você perdeu a razão. Não. O louvor é feito com entendimento. O que é adoração? Você entendeu o que é louvor? Diga comigo, louvor é elogiar ao mais alto nível, lembrando aquilo que Deus fez, faz e fará por mim. Isso é louvor. Pergunto mais uma vez, você tem muitos motivos para louvar a Deus? Diga comigo mais uma vez, louvor vem da minha mente, vem do meu coração, vem dos meus sentimentos, que me faz lembrar tudo que Deus faz, fez e fará por mim. Isso é louvor. Temos 1000 razões para louvar a Deus. Outro cântico diz que nós temos 10.000 razões. Na realidade, nós vamos ao infinito. Não para. Quando nós começamos a louvar a Deus e nós nos deixamos nos levar por aquilo que Ele quer, nós não paramos. Nós somos capazes de louvar 24 horas por dia. Nós tivemos cultos aqui, nos jejuns, que eram proclamados nos dias chamados santos, é que nós louvávamos 5 horas direto. Às vezes nem palavra tinha. E os irmãos saíram daqui cansados, saíam daqui com um vigor impressionante. E algumas vezes tinha culto à noite e eles vinham no culto à noite. E não saíam daqui cansados.
Nós precisamos resgatar esses valores. Nós precisamos resgatar o valor do tempo, em não nos preocuparmos com o tempo quando nós estamos na presença do Senhor. Irmãos, eu em África, eu tinha cultos de 3 a 4 horas de duração. Você sabe o que é louvar 1 hora e meia? Pregar 1 hora e ministrar 1 hora? Ministrar 1 hora. Orar pelas pessoas 1 hora. Pregar 1 hora, às vezes 1 hora e meia. E termina o culto depois desse tempo e o povo não arredar o pé, ficar ali. O que é adoração? Adoração é culto, honra, reverência, homenagem, serviço, vidas dedicados e prestados única e exclusivamente a Deus. Enquanto louvor é lembrarmos aquilo que Deus fez e fará por nós, adoração é lembrar tudo o que Deus é. Diga comigo, adoração é lembrar tudo o que Deus é. O que Ele é? O que Ele é? Santo, justo, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o que mais? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que mais? O todo-poderoso, o que mais? É o El Shaddai, o que mais? Ele é o Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que venceu a Satanás, despojou todos os principados, os humilhou publicamente. Irmãos, o mais desejado de todas as nações. Quantas coisas nós podemos lembrar? Será que algum homem, alguma estátua, algum bem, algum demônio pode receber essa adoração? Nunca. Lucas 4:8 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, vai Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Você está compreendendo o que é louvor e adoração? Nós podemos adorar individualmente ou em grupo. E quando nós louvamos em grupo, é com outras pessoas que amam a Deus na mesma intensidade que nós. E isso é muito importante. Porque atos de adoração que não são sinceros, não tem valor algum. Não serve para absolutamente nada. São rituais sem valor como eram feitos no Antigo Testamento. Eram feitos por obrigação. O Salmo 96:9 diz, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Queridos, nós não vemos ao Senhor fisicamente, mas nós sentimos a sua presença. Nós sentimos o seu perfume. E quando nós sentimos isso, nós nos derramamos, nós caímos ante a sua presença. Muitas vezes nós dizemos a glória de Deus está aqui. Mas no dia que a glória de Deus estiver aqui de verdade, a gente não vai conseguir ficar de pé. Nós sentimos os vislumbres da glória de Deus. Porque o dia que Ele manifestar a sua glória nesse lugar, nós não vamos conseguir ficar de pé. Nós vamos colocar a nossa cara no pó. Em João 4, 23 e 24, Jesus disse, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade?
É adorar a Deus com todo o coração, com a ajuda do Espírito Santo. Eu acho tão interessante isso. Você já reparou que nós não fazemos nada para Deus de nós mesmos? Tudo que nós fazemos tem a ajuda do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós vamos orar em línguas, quem intercede por nós é Ele com gemidos inexprimíveis. Quando nós vamos orar, é Ele que coloca as palavras na nossa boca para orarmos da maneira correta, como convém. Quando nós vamos pregar, é Ele que coloca a palavra na nossa boca para falar aquilo que edifica você. Nós não fazemos absolutamente nada sem a presença dEle. Adorar em espírito e em verdade é adorar com sinceridade e fé. É mostrar amor, respeito e dedicação a Deus. É adoração viva. É adorar por querer adorar a Deus. Adorar por querer adorar a Deus. No Antigo Testamento eles adoravam a Deus porque eles eram obrigados a adorar a Deus. No Novo Testamento nós adoramos a Deus porque nós queremos adorar a Deus. Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós a adorarmos a Deus. Por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Se nós não tivéssemos motivação para adorar por aquilo que Ele é, nós temos motivação para adorar aquilo que Ele faz. Por adorar aquilo que Ele faz. Então nós temos dupla motivação. Adoramos pelo que Ele é e adoramos pelo que Ele faz. Quando nós louvamos, nós lembramos a Deus o que Ele faz. Quando nós adoramos, nós lembramos a Deus o que Ele é. Nós nos lembramos daquilo que Ele é. Ó queridos, a adoração e o louvor, eles andam intimamente ligados. Tanto é que o louvar é uma forma de adorar a Deus. E quando nós louvamos, nós agradecemos a Deus, lembrando de quando Ele é bom e tudo que Ele fez por nós. Já falei isso várias vezes. Nós podemos louvar cantando, orando, escrevendo e até dançando. Estudar a Bíblia é outra forma de adorar a Deus. Quem adora a Deus quer conhecer mais sobre Ele, o que o agrada, por isso lê a sua palavra. Nosso pastor tem o hábito de adorar a Deus lendo a palavra. Você sabe o que é ler 100 vezes a mesma epístola? 100 vezes. Por isso que quando a gente fala aqui qualquer versículo errado, ele quer ver ele já corrigir. Diz aqui que ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele já realiza ali, ninguém vem. Não dá para falar versículo errado na presença dele. Não dá para falar versículo errado nessa igreja. Falar versículo errado aqui, daqui a pouco vem um irmão, pastor, você falou a referência errada. Por quê? Porque nós temos o hábito aqui, instruídos pelos nossos pastores, de ler a Bíblia. E o Salmo 1 diz assim nessa versão: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor, ou podemos ler, ele faz da palavra do Senhor, a sua fonte de alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei, e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Como é que eu posso adorar a Deus? Obedecendo. Obedecendo a Deus e obedecendo às autoridades instituídas por Deus. Obedecendo aos pais. Obedecendo os mais velhos. Guardar seus mandamentos e aplicá-los à vida diária. Isso significa submeter à vontade de Deus. Como é que eu posso adorar a Deus? Rejeitando o pecado. O pecado não mais terá domínio sobre nós, sobre vós, sobre nós. Diga, o pecado não mais terá domínio sobre mim. Você pode falar com mais força?
Você pode falar um pouquinho mais forte? O pecado não terá mais domínio sobre mim. Eu rejeito o pecado. Quem adora ao Senhor não quer entristecer, não quer ofender, e o pecado é uma ofensa contra um Deus santo. Por isso, nós lutamos contra o pecado. Como? Usando as armas espirituais. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando eu ouço alguém dizendo, eu sou pecador, um pecador inveterado. Espera aí. Se você é pecador, como é que o templo do Senhor habita dentro de você? Como é que você é o templo do Espírito? Ele diz, eu não habito em lugar feito por mão de homens. Ele não habita num lugar onde está o pecado. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Ele foi o nosso fiador, Ele pagou o nosso pecado lá na cruz. E pagou para quem? Pagou para Deus. Nós não devemos mais nada. Foi aniquilado, foi anulado. O escrito de dívida foi rasgado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Como é que eu posso adorar a Deus? Amando uns aos outros. Quando nós ajudamos uns aos outros em amor, nós adoramos a Deus. Quando nós estendemos a mão para ajudar o nosso irmão, nós estamos adorando a Deus. Quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos amando a Deus. Quando nós não ofendemos o nosso irmão, nós estamos adorando a Deus. Quando nós respeitamos o nosso irmão, nós estamos adorando a Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Olha aí. Olha aí, irmãos. Olha aí. Essa pessoa que está do seu lado é um bem precioso. Jesus morreu por ela. Jesus pagou o preço na cruz por ela. Como é que eu posso adorar a Deus? Tendo comunhão com os santos. Se eu amo, eu tenho comunhão. Se eu amo, eu tenho comunhão. Ter comunhão com os santos na congregação. Aqui nós adoramos a Deus todos juntos, de várias maneiras. Mas não é só aqui não. Em casa também. Você já convidou um dos nossos pastores para ir comer um ovo frito na sua casa? Com arrozinho branco? Pastor Dirceu é chegado no arrozinho branco com ovo. Pastor Samuel não tem luxo nenhum, come o que aparecer na frente. Pastor Nilo nem se fala. Está de dieta agora. Até emagreceu, olha lá. Nossos pastores não têm luxo nenhum, cada um de nós come o que aparecer na frente. Até sopa de pedra. Lá em Portugal tem sopa de pedra, mas não é feita de pedra não, viu? Tendo comunhão uns com os outros. 1 João 4, 11 e 12 diz assim, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Ai, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Está aí, 1 João 4, 11, 12. Eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. Então, desculpa, você não ama a Deus. Porque se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Se Deus habita dentro dele, Deus habita dentro do pastor Nilo, e eu não amo o pastor Nilo, eu não respeito o pastor Nilo, como é que eu vou dizer que eu obedeço e respeito a Deus? Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Se eu não amo o Leandro, e não respeito o Leandro, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Se eu não respeito a Honorina, eu não amo a Honorina, que é uma anciã, como eu vou dizer que eu amo e respeito a Deus?
É impossível. É impossível. Não há como. Não há como. Eu vou terminar apenas mencionando alguns pontos. Não quero passar do horário. Há um homem de Deus chamado Ron Kenoly. Há um líder de louvor americano, muito abençoado, está na faixa dos 80 anos de idade agora. Tem 80 anos de idade e continua ativo. Mas ele disse que a adoração é prestar honras ou homenagens a um ser divino. E ele pegou o texto de Gênesis 22, onde Abraão é chamado por Deus para oferecer Isaque como sacrifício, e tirou 9 itens que fazem parte da adoração. O primeiro deles é a prova. A adoração envolve uma prova. Deus vai provar você. Quando você começar a ter uma vida de adoração diante de Deus, Ele vai provar você. Deus quer ver até onde nós o amamos. Abraão foi posto à prova terrivelmente. E Deus disse para ele: não mate o seu filho, eu já vi que você me ama. Deus pediu a ele o seu único filho. E Abraão ia sacrificar o seu único filho, sabendo que Deus é fiel para ressuscitá-lo dos mortos. E você tem coragem de sacrificar aquilo que mais é valoroso para você? Eu não digo sacrificar o seu filho, porque Deus não vai pedir para você sacrificar o seu filho. Ele já fez isso uma única vez, para ver se o homem o amava de verdade e ele poderia enviar o seu filho para ser sacrificado. Mas aquilo que você tem de maior valor na sua vida, está disposto a sacrificar por amor a Jesus? Segundo, relacionamento. Nós devemos ter relacionamento com Deus e gastar tempo com Ele. Nós devemos aprender a conhecer a voz do Senhor. Quando o diabo falou com Jesus, imediatamente Jesus reconheceu a voz do diabo. E você? Reconhece a voz de Jesus e reconhece a voz do diabo? Presta atenção. Todas as vezes que Jesus falar com você, é aqui. O Espírito de Deus habita aqui. Todas as vezes que o diabo falar com você, é aqui, nos seus ouvidos. Ele não consegue falar ao seu espírito, então ele fala a sua razão. Há uma diferença muito grande. Você ouvir alguém falando dentro de você, no seu interior, que é o Espírito Santo, há alguém falar no seu ouvido. Você procura e não tem ninguém, mas alguém está falando aqui no seu ouvido. Terceiro, processo. Deus nos ensina muitas vezes. E é capaz dele nos enviar numa viagem, nos tirar do ambiente onde nós estamos, para falar conosco. Muitas vezes Deus quer falar com você e você não está ouvindo. Lá no seu trabalho, aqui na igreja. Então, às vezes, Deus tira. Às vezes, Deus nos leva para o hospital para falar conosco. Às vezes, Deus nos tira do nosso ambiente natural para falar conosco. Pastor, mas ele precisa levar para o hospital. Se você não está ouvindo, ele tem que arrumar algum jeito dele falar com você. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco. Terceiro, ofertas. Se nós não trouxermos ofertas a Deus, e não é só financeiras, também é. Mas se nós não trouxermos ofertas a Deus, como é que nós vamos demonstrar o nosso amor a Ele? Dar os dízimos significa responsabilidade. Nós devolvemos a Deus aquilo que Ele nos deu. Mas quando Deus nos pede alguma coisa, por mais importante que seja, nós devemos ofertar com amor. Deus nunca quer nos tirar nada. Ele quer sempre suprir a mais as nossas necessidades. Veja, Deus não queria tirar Isaque. Deus queria ver o coração de Abraão. Quinto, obediência. Quinto, obediência.
Obediente atrasado é igual a desobediência. Quando Deus te dá uma ordem, cumpra. Ah, amanhã eu faço, mês que vem eu faço. Isso é desobediência. Quando Deus tiver dar uma ordem, vá visitar fulano de tal, vá. Vá atrás de fulano, vá. Pode ser que amanhã seja tarde. Pode ser que amanhã fulano não esteja vivo. Deus te dá uma ordem, vá por essa rua. Mas Senhor, não é minha rua. Vá por essa rua. Entre na rua que o Senhor te mandou. Se Ele te disser, pare nesta casa, pare. Se Ele te disser, bata a porta, bata. Quem aparecer, você diz, você quer que eu ore por você? Obedeça. Você pode salvar da morte uma pessoa. Deus diz a você, vá à igreja hoje de manhã. Você vem. Deus quer ver o que está no teu coração. Sexto, preparação. Nós devemos estar sempre preparados para estar na presença de Deus. Em qualquer momento. Esse momento de louvor e adoração pode acontecer aqui, mas pode acontecer na casa de um irmão, pode acontecer na sua casa. Onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Sétimo, separação. Temos que nos separar das pessoas que nos impedem de adorar a Deus. Se você convive com pessoas que te impedem de ter relacionamento com Deus, afaste-se dessas pessoas. O Senhor diz assim, quem são essas pessoas? As pessoas do mundo? Paulo disse, aqueles que dizendo-se irmãos. Aqueles que dizendo-se irmãos forem devassos, beberrões e etc., com esse nem sequer comais. Quem são essas pessoas que te impedem de adorar a Deus? Falsos irmãos. Esses você se afasta dele. Às vezes você pode estar numa igreja onde só tem falsos irmãos. Até o pastor é falso. Até o pastor é falso. Você tem que ter cuidado com isso. 8. Você tem que estar disposto a sofrer. O fogo destrói, transforma e purifica. O fogo do Espírito Santo destrói nosso velho homem, transforma em imagem de Cristo e nos purifica para apresentarmos diante de Deus santos. Derramar sangue. Nós devemos estar dispostos a sofrer. Devemos dar a nossa vida pela causa de Cristo. Nós gostamos muito de falar da igreja perseguida. Tem o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Mas nós estamos dispostos a ser perseguidos por amor a Jesus? Esses dias estão para chegar, queridos. Estão muito próximos. Falta pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E por último, absoluta confiança em Deus. Na adoração e a música, ela não é a parte principal. Mas todos esses itens que nós acabamos de ver fazem parte da adoração. E você? Eu pergunto a você. Pergunto a você o que está escrito aí. Você está disposto a ser provado? Você está disposto a ser provado por Deus? Você está disposto a passar por provas para ver o que está no seu coração? Você ama a Deus de verdade? Você ama a Deus de todo o coração? Abaixe sua cabeça um pouquinho. Fale com Deus por 1 minuto ou 2. Fale a Ele o que está no teu coração. Colossenses 3, 15 e 16 diz assim, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Pai querido, nós oramos nesta manhã, e nos entregamos a Ti. Que do nosso coração saia palavras de amor. Que do nosso coração
saia palavras de gratidão, que do nosso coração saiam palavras de honra, palavras de estímulos uns aos outros, que de fato e de verdade nós aprendamos e compreendamos o que de verdade é louvor e adoração, para nós fazermos com excelência, aproveitarmos esse tempo que nós temos com a igreja e fazermos isto com excelência. Pai, manifesta a Tua glória no nosso meio, revela-nos a Tua palavra, faça-nos entender qual é a nossa chamada, qual é a altura, a profundidade, o comprimento, a largura da chamada que cada um de nós tem, Senhor, a chamada que Deus tem nos dado. E nós te somos gratos por tudo aquilo que nós temos em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. E nós te louvamos e te adoramos por tudo aquilo que Tu és, o Deus Todo-Poderoso, o nome acima de todo nome. A este nome nós exaltamos, ao nome de Jesus, do qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridos.